para entender que o Palmeiras, que foi péssimo, que foi uma vergonha, no meu entendimento, que o Abel Ferreira não fez o time jogar, o Abel Ferreira não botou o time titular, o Abel Ferreira não conseguiu desenvolver. Aí ele volta, certo? Não voltou? Aí o que aconteceu com o Palmeiras? Quantos jogos o Palmeiras fez? Depois do Mundial, 3. 3. Quantas vitórias? Um empate e 2 vitórias. E aí o Fluminense, que foi colocado, não, Fluminense, saiu John Arias, perdeu 3 consecutivas. Perdeu para o seu maior rival, que é o Flamengo, perdeu para o Cruzeiro, que hoje é um dos times a ser batido, e que o Corinthians empatou ontem, e a gente vai falar depois, e aí perde para o Palmeiras, que seriam os 3 concorrentes com o Fluminense para ganhar o título. E que mostra que o time do Fluminense não vai ganhar o título, e se ficar na quinta, na sexta, na pontuação do brasileiro, isso é o meu pensamento. O que você pensa, Veloso? Essa grandeza do Palmeiras, em termos físico, técnico, e outra coisa, o Vitor Roque nunca vai ser o Evair. Nunca ele vai ser o Evair no Palmeiras. E muito menos o Toninho, centroavante. O Palmeiras ontem jogou uma partida que o Abel tem repetido a escalação. Isso tem ajudado, né? Porque esse time que tem essa marca aí de fazer uma pressão alta com qualidade, quando muda muito, você não tem encaixe dessa marcação alta. E ele está repetindo o time. Ontem repetiu de novo, só trocou os jogadores porque o Fux estava suspenso, o Piquerez estava machucado, o resto foi tudo igual. Uma pergunta, você que foi um dos maiores goleiros que eu vi. O Zete não foi tanto porque ele tinha o dedo muito grande, a mão muito grande. E ele machucava as pessoas na divisão de base. O Mancini, Mauro Silva, ele sabe disso, Júlio, Suman, né, o Fabinho de Pederneiras. Por que ele tomou aquele gol? Fábio? Dá para parar o lance ou não? Eu não gosto de lance de melhores momentos. Parece que a gente tá há pouco tempo. Eu gosto de... Não, então eu quero o gol. O primeiro gol. Um dos momentos mais delicados do Fluminense. Não, do Fluminense, o gol do Fluminense. O primeiro gol do Palmeiras, do Maurício. Primeiro gol do Maurício. Por que ele tomou aquele frango? Um dos momentos mais complicados. A bola do Sousa, né? E o Maurício dentro da área, nas costas do zagueiro ali, bota para dentro. O maior problema do goleiro que eu vejo é quando ele está muito confiante. Não foi? De pegar a bola aqui. O Fábio veio de uma Copa do Mundo que ele foi o destaque do time. E aí ele vai fazer a defesa, ele tenta segurar a bola, ó. A bola quica no chão, ele vai segurar. Aqui. Ele erra, ele vai pegar a bola aqui, ó. Se ele põe a mão atrás, bate e cai, ele faz dois tempos. O certo é fazer o que eu aprendi. Dois tempos. Põe a bola, a mão atrás, vem bate, 2 tempos para ti. Mas quando você está com muita confiança, é uma bola... Você quer segurar ela. Ela quica, tá molhada, ele vai segurar, ela escapa, bate na cabeça dele e ele joga para dentro do gol. O cara bateu no primeiro na mão direita, se eu não tiver errado. Ele vai com as 2 mãos e erra a empunhadura. Não sei se dá para parar aí para mim fazendo o favor. Agora vai dar, quer ver? Ó, ele erra a empunhadura, errou e deu na Volta um pouquinho sua bola. Volta um pouquinho. Ó, Sidão, obrigado. Ó, bateu no dedinho. Parou aí. Ele bateu no dedinho. Você tomou várias boladas no queixo. Ele tomou essa bolada no queixo. Ele tomou no rosto essa. Você tomava no bumbum. Ele tomou no rosto. No bumbum. Aí ele erra a empunhadura, ó. Ela passa pelas mãos. A empunhadura é a força. A empunhadura é quando você fecha a mão e pega aqui a bola. Peraí. A força aqui, tipo... Aqui que você põe a mão, essa empunhadura se você pegar a bola. Aí ele erra, né? Ela passa entre as mãos, dá no rosto aqui. E aí vai pra dentro. E aí tem que fazer o quê? Joga a bola aqui que eu aprendi com você. Aqui, ó. Fez aqui, pum. Aí bateu, pegou. Põe a mão atrás da bola. Eu erro menos, certo? Uma defesa de segurança. Só que a confiança trai o goleiro. A confiança trai o goleiro. Ele vai pegar a bola fácil e ela passa e toma uns frangaços. Não, mas um frango assim, fenomenal. Que, por sinal, a torcida do Flamengo, vários jornalistas quiseram acabar com a carreira do Hugo quando ele quis fazer aquele lancinho e sair driblando e tomou o gol. O Hugo hoje é um dos maiores goleiros do mundo. O Hugo, do Corinthians. Aí tem o segundo gol. Sabe aquele lance que os caras falam, fica só com as penas na mão? Essa aí, que vai pegar, a bola passa só as penas. Essa aí. O Ronaldo Giovanelli tomou muitos gols assim. Tomava muitos gols e ficava com as penas toda hora dentro do carro e na concentração, hein, Ronaldo? Por que saiu esse gol agora aí? Qual a ideia sua, Veloso? Souza. O Martinelli achou que veio do Fernando Diniz? Achou que o cara era do Fluminense, o Tigrinho. E falou, vou dar no Tigrinho. Mas foi o golaço do Tigrinho, hein? Golaço. Talvez foi o melhor jogo, assim, do Tigrinho com a camisa do Palmeiras.
Mas o Abel querendo ensinar a gente como a gente tem que tratar os jogadores, aí Manda o Abel tomar demais, caju, Olha lá. manda ele tomar conta da família dele, manda ele tomar conta de Portugal, manda ele tomar conta do Palmeiras. Ele que se explode, irmão. Você acha que eu pago pau pra Abel Ferreira, pra treinador, irmão? A gente fala o que quiser. E se vocês concordarem com ele, tá tudo certo Não, também, concordo, meu irmão. Não concordo, não. Como é que eu vou não cobrar um cara que foi pago 150 milhões nele, tem que cobrar. veste a camisa do Palmeiras, recebe em dia no melhor clube hoje, um dos melhores clubes de futebol brasileiro, de estrutura. E Tem o mais cara que não obrigação pode de ser fazer o obrigação, gol, Xará. pô. Obrigação. Vê se todo torcedor palmeirense está satisfeito com ele. Né, que o Martinelli deu pra ele. Pô, é, craque. Não, mas tudo bem, mas ele foi, né? Você tem que dar o mérito pro cara também. O que você viu? Ele foi, ele tava esperto ali. Ele tava O esperto, Martinelli, mas viu que- também, né? Martinelli, eu vou dar ali, se ele pegar, não vai Vai ver do acontecer Fernando Diniz? nada. Não vai acontecer Você é do Fernando Diniz, né? Você é do Fernando Diniz. Rosinei. Craque, o Palmeiras é um time que vai brigar pelo título, né? Todo mundo sabe disso, até porque tem uma estrutura boa, tem um treinador que conhece muito de futebol, já foi campeão várias vezes. Mas assim, os gols que o Fluminense tomou ontem, o primeiro falha do Fábio, o segundo, muita falha do Martinelli ali, porque essa bola não pode ser cruzada na frente da área. Eu acho que E goleiro, aí- eu acho que a Stanley seria bom pros goleiros, né? Stanley. Aqui, ó. Stanley. É Stanley também. É, meu irmão. Porque tem o copo também. É demais. Pode terminar aí, filho. Aí o Martinelli atravessa a bola ali, cai no pé do Tigrinho, ele é oportunista De quem? do Tigrinho. Ele termina onde? Ele é tigrinho? Tigrinho. Mas porque o pai dele é Pai é tigrão, tigrinho, não é? não, ele é tigrinho. É, Ele vai crescer ainda. Tem 2 jogos ainda o Palmeiras. 2 jogos a menos. Se ganhar os 2 jogos, é líder. Duvido Não, que fica o um ponto atrás do Palmeiras. Flamengo. Duvido que o Palmeiras não ganhe 2 títulos esse ano. ganha não. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, o Palmeiras ganha 2. Ganha para mim Brasileiro e vai brigar por Libertadores. E aí, pessoal, vocês concordam com o que foi falado aí nos donos da bola? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do Sport Center falaram aí dessa vitória do time do Palmeiras. Pois é, como o jogo entre Fluminense e Palmeiras que aconteceu ontem, o Flu teve mais posse e quase o dobro de finalizações, mas o Palmeiras chutou mais no alvo. As grandes chances criadas do Palmeiras também foram maiores. Ações na área do rival, 33 do Flu, 14 para o time de Abel Ferreira. Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. E fico muito triste, independentemente de nós termos ganho, e ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores. O torcedor tem uma função, é apoiar, ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, chamam bagre, chamam ódio. Agora vão dizer que ele é o Pelé, é o mesmo Roque. Claro que é bom porque aumenta a confiança dele. E agora é só continuar com os pés bem assentes na terra. Há muita coisa que temos que melhorar individualmente e nós coletivamente. Não foi uma volta boa do Mundial. A culpa é de toda a equipe, de todo o grupo, né? Nos momentos das vitórias é todo mundo que ganha e nas derrotas é todo mundo que perde. O Fluminense, ele não está bem no Campeonato Brasileiro? Digamos que não está bem, mas também não está mal. Se tiver que desviar o caminho para priorizar uma competição, aí o presidente vai dar ok, vai com ele é o presidente do clube. Mas por enquanto a gente está nas 3, vai brigar pelas 3 sim. Vamos ser campeões, o que vai acontecer? Não sei, ninguém sabe, não é o Fluminense, nenhum clube sabe o que vai acontecer em qualquer uma das competições. É isso, Flu na briga e o Palmeiras também com o Vitor Roque ao fim do jejum. O último gol tinha sido aquele importantíssimo contra o São Paulo em Barueri. Desde então, 72 dias, 7 finalizações no alvo, nenhuma assistência. Ontem ele voltou a marcar. Mari, depois do jogo contra o... Quem que foi? Atlético. A gente falou assim do peso que saiu das costas, porque eram 50 quilos, como o Abel brincou. E aí eu perguntei pra vocês, desses 50 quilos, quantos tinham saído? Lembra das costas? Sim. Vocês falaram, nem tanto, né? E agora? Não, eu falei que tinha saído um pouquinho mais porque a torcida canta o nome dele no final. Eu entendi que tinha saído um pouquinho mais, porque daí você sente um acolhimento por parte daquele que pode, né, te cobrar mais, que é o torcedor. Eu acho que agora ainda mais, né? É um gol importante no Maracanã, acho que tem todo um contexto legal, assim, né? Uma dedicação dele ali de pressionar. Exatamente. De bola, né? Então, assim, porque a dedicação, ela nunca faltou.
até esse momento, assim. Acho que o torcedor, ele reconhece muito isso também, né? Um jogador dedicado, que tá buscando, que tá tentando, que está assimilando as ideias do Abel. Então, assim, não tem ali um contexto em que o Vitor Roque não se encaixa. Ele se encaixa, a equipe tá passando por essa transformação. O Abel tá encontrando novas associações dentro desse Palmeiras, que perdeu gente importante, né? Principalmente lá do meio pra frente. Então, acho que isso é legal de ver no Vitor Roque, porque conforme os jogos vão acontecendo e ele vai destravando essas chavinhas, então dentro de casa, no Maracanã, em estádios importantes, contra adversário importante. Ontem uma partida que a gente vai falar muito dos gols que passam por falhas do Fluminense, mas pro Palmeiras foi importante também, né, provocar essas falhas. A bola que você cruza dentro da área, a pressão que você faz ali na saída de jogo. Então foi um resultado importante para a equipe e para ele também. O primeiro tempo do Palmeiras foi bem abaixo, né, Silas? Mas nessa reconstrução da equipe conseguiu uma vitória no Maracanã. Você perder um jogador, por exemplo, como o Richard Rios. Cara, é difícil para o treinador, em tempo curto, você conseguir resolver. E aí, quando a gente falou do Corinthians, do Yuri Alberto, o Yuri Alberto ele tem velocidade, ele entrega defensivamente e ele faz gol. Aí você olha para o Vitor Roque, ele é forte, ele entrega defensivamente também, mas ele precisa do gol para fechar esse pacote Vitor Roque, que é muito bom jogador. E parabéns ao Abel, que sabe fazer a gestão, não só lá internamente, como para nós. Agora vamos falar que ele é o Pelé, vamos falar que não sei o quê, amanhã vamos falar que ele é um Bagre, que é um Mané. Não. Então, assim, parabéns ao Abel Ferreira, porque ele sabe fazer essa gestão de grupo, de momento, e o Palmeiras está aí. O Palmeiras está aí, com todas as dificuldades que ele teve, o Palmeiras está aí e vai continuar. Ele falou, vai jogar bem, vai jogar mal, vai ganhar, vai perder, mas nunca a gente vai deixar de acreditar e de ser esse time que dentro do campo todo mundo se dedica. Palmeiras. E ele falou até da situação envolvendo a torcida do Fluminense e o time, né, Mário? Sim. Porque o Fluminense volta do Campeonato Mundial de Clubes, semifinalista, e aí ele pega os 3 melhores do campeonato. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. E ele perde esses 3 jogos, talvez não merecendo, Mário. Pois é, esse é um ponto, né, Bruno? Porque, assim, boa parte desse torcedor que hoje vê o Fluminense no Campeonato Brasileiro, não viu o Fluminense no Mundial lá em loco. Então não viveu toda essa atmosfera de entrega da equipe, de você vencer adversários importantes, de você observar como o Renato trabalhou isso muito bem, né, taticamente. O retrato do Campeonato Brasileiro, ele tá muito mais perto da realidade do Fluminense do que foi o Mundial. Né, assim, o Fluminense com dificuldades, perde o Arias, joga, exatamente, perde o Arias. Exatamente, você já não tem o Cano no seu melhor momento, você ainda tá tentando reencontrar essa forma de desafogo da equipe que era o Arias. Então é isso, tem que atacar nesses pontos individuais, infelizmente, dos erros, porque isso tá comprometendo o resultado do Fluminense. E talvez não tenha sido justo, né, Silas? O Fluminense perder esses 3 jogos. Contra o Fluminense, os 2 gols no começo do jogo e ele faz um bom segundo tempo. E ontem ele entregou 2 gols pro Palmeiras, praticamente. O Renato Gaúcho sai muito grande, o Fábio sai muito grande do Mundial, e o jogo poderia ter sido 1-1 tranquilamente, um erro do Fábio, que acontece. Isso. É natural. Sem o Arias, a gente lembra que o Arias, ano passado, quando ele vai para a seleção, o Fluminense foi bater lá quase nas últimas colocações, até a chegada do zagueiro, o Thiago Silva. Quando chega o Thiago Silva e volta o Arias, o Fluminense de novo encaixa. Vamos ver se o John Kennedy consegue, né? Não é uma volta tão grande como a saída do Arias, vamos ver o que o John Kennedy consegue fazer. O Cícero Melo tá com a gente, do lado do Palmeiras, a contusão do Felipe Anderson, mas aí a entrada do Sousa, que tem... Bem demais. Tem, não é, Mari, nesses 2 jogos. Cícero, terceira derrota, então, consecutiva do Flu, nesses adversários diretos ali na parte de cima da tabela. É verdade, Bruno. Um abraço para você, nos companheiros e no fã de esporte, especialmente o torcedor tricolor. Nós estamos aqui nas Laranjeiras e eu estou sentindo o torcedor do Fluminense muito preocupado com a atual situação do time. Você falou em 3 derrotas, são 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas no total 4 derrotas seguidas, se a gente contar com a eliminação para o Chelsea, lá no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Depois a derrota para o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras seguidamente. Está certo que o Fluminense pegou os 3 melhores times, talvez, da competição seguidamente.
devidamente. Mas é de preocupar que o Fluminense não está conseguindo reeditar as atuações lá do Mundial de Clubes. Já no Palmeiras, quebrou um tabu de 7 anos sem vencer o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, desde 2017. Eram 7 jogos com 5 derrotas e 2 empates. O Abel Ferreira contra o Fluminense agora tem 10 jogos, ele igualou 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. É um dos poucos times que o Abel Ferreira não tem superioridade nos números, nos confrontos, desde que veio aqui para dirigir o Palmeiras no Brasil. Quem também se reabilitou foi o Vitor Roque, né? Maior contratação da história do Palmeiras. Não marcava um gol há mais de 2 meses. O último gol tinha sido no dia 11 de maio contra o São Paulo, na vitória de 1-0 clássico lá na Arena Barueri. Em 27 jogos, agora ele tem 4 gols. O Fluminense volta a jogar. E é um jogo complicado contra o São Paulo, no Morumbi, no domingo, às 4 horas da tarde. E o Palmeiras joga no sábado, no Allianz Parque, 9 horas da noite, jogo contra a equipe do Grêmio. O Fluminense corre atrás de reforços nessa janela de transferência, principalmente um substituto para o John Arias e um zagueiro. O Fluminense está precisando de mais um zagueiro e a torcida está apreensiva esperando esses reforços. Bruno. Pois bem, pessoal, não para por aí, tá? O pessoal também do F360 deram aí a sua opinião dessa vitória sensacional do time do Verdão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Falar agora de Fluminense e Palmeiras. Vamos começar ouvindo os professores que estão aqui na tela, Abel Ferreira e Renato Portaluppi. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Você vê que nós tínhamos 3 derrotas no Maracanã. Com todo o respeito a todas as outras equipes que nós enfrentamos, que seja Cruzeiro, seja Flamengo e hoje Palmeiras, nós falhamos nos gols. Então essa concentração que eu cobro bastante deles, que eles têm que ter o tempo todo, porque a gente tem enfrentado adversários acima da média e são letais. Vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos a críticas que são, mais do que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. Para ser jogador neste país e para aguentar... Com os pacotes da Decolar você tem o melhor preço garantido, combinando voos, hospedagem e mais. As críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio. Isso deixa marcas emocionais nos jogadores. E imagino que ele se refere principalmente ali ao Vitor Roque, né? Sem claro dúvidas. que teve atuações ruins, se espera muito dele e tal, mas eu vi muito torcedor do Palmeiras chamando já de bagre, que aconteceu com o Yuri Alberto no Corinthians também, e o jogador às vezes demora para se adaptar, às vezes passa por uma fase mesmo, ainda mais os jovens. O fato é que o Vitor Roque tinha sido importante no jogo anterior, e contra o Atlético Mineiro, e ontem mais importante ainda, hein, Johnny? Sem dúvidas, Abel. Eu acho que o Vitor Roque está começando a desabrochar no Palmeiras. Eu acho a relação do que o Yuri Alberto passou no Corinthians muito legal. Apesar de que, assim, o Yuri Alberto acho que sofreu até um pouco mais, assim, virou motivo de piada jocosa mesmo pelos melhores momentos, piores momentos, né, vamos dizer assim. Mas o Vitor Roque, assim, ele chegou, realmente fez um Mundial abaixo, etc. Não vinha se encontrando. O melhor momento dele até então tinha sido no clássico contra o São Paulo, cavando um pênalti. E agora tá começando a se adequar ao estilo do Abel. E vai ser, olha, eu cravo aqui pra vocês, o Vitor Roque vai terminar a temporada sendo o grande destaque do Palmeiras. Ele é muito bom jogador, é um menino. E assim, o Abel, que normalmente dá umas patadas na coletiva, ontem foi muito bem, porque faz todo sentido você ter paciência com contratações, principalmente quando elas são jovens. Assim, um garoto que chega de 20 anos, que também chegou sem moral nas últimas passagens na Europa, entendeu? Então, ele já havia falado da questão de estar com 50 quilos nas costas, etc. Parece que aos pouquinhos, esse peso está saindo dele. Belo gol, né? Belo gol, assim.
além da participação efetiva que ele sempre tem de marcação, é um cara que se entrega, isso ninguém pode negar, o Vitor Roque tá sempre ligado, ele dá um baita corte na marcação e finaliza muito bem. E assim, gol de vitória, já tinham tirado o gol dele que ele finalizou na semana passada, né? E aquele foi gol contra. É um gol contra, né? Teve a participação mas dele, tava mas ali, foi né? gol Tava contra, ali, né? tava na área. Acho que foi no Júnior Alonso, se eu não me engano, que a bola desvia, né? Agora, contra o Fluminense, não importa se o Fluminense não sabe aproveitar as chances. O Palmeiras foi fatal quando precisou. Aliás, o Verdão, né? Acaba de perder aí o Richard Rios, já apresentado lá no Benfica, o Estevão. E tá aí, alguém tem dúvida que o Palmeiras vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos que disputa? Essa vitória alguém tem dúvida prova aqui? isso. Essa vitória prova isso, Abel. Até porque a boa parte dos jogadores, o time ainda está se montando, né? O Palmeiras teve mudanças significativas antes do começo da temporada e agora no meio ainda mais com a questão do Estevão e do Richard Rios. Então leva um tempo de adaptação, não é porque o trabalho está consistente há tanto tempo, quando você tem uma mudança significativa no time titular, leva um tempo. E o Palmeiras é sempre muito resiliente, né? Acho que esse jogo é um exemplo disso. O primeiro tempo, para mim, o Fluminense fez um jogo interessante. Eu entendo o ponto do Renato, porque você fala de um Fluminense que acaba errando individualmente nos 2 gols do Palmeiras na virada, que produziu muito contra o Cruzeiro no segundo tempo, mas aquele jogo vertical... Começou bem contra o Cruzeiro também. Começou bem e aí 2 o jogos Cruzeiro... o Fluminense começa melhor e não ganha. De forma objetiva vai lá e resolve o jogo. Contra o Flamengo, um primeiro tempo de um jogo ruim, mas que o Fluminense conseguiu neutralizar e numa situação ali, um pontual de bola parada. Então, assim, são questões muito pontuais que estão determinando as derrotas do Fluminense. Então, eu entendo o ponto do Renato, que acho que, a meu ver, até o Fluminense fez um primeiro tempo interessante contra o Palmeiras, só que a partir dos erros o Palmeiras toma conta, né, do jogo, mereceu a vitória, demonstrando muita resiliência mais uma vez, né, uma capacidade, o Abel fala muito bem disso na coletiva, e mais do que o gol do Vitor Roque, o primeiro em 2 meses, né, o último tinha sido ali no meio de maio, acho que são boas atuações, né? Ontem foi um bom jogo, contra o Galo também, ainda que o gol... Não importa se o gol é dele, não é? Acho que às vezes não dá pra ficar tão preso nos números. Porque a gente falava muito de um Vitor Roque pesado, como o Abel falou, dos 50 quilos, mas ele já tinha jogado muito bem contra o Galo. E eu acho que o Abel é muito feliz, não só na questão da paciência, de demonstrar confiança, porque... o Vitor Roque chega de fato para ser um dos destaques do Palmeiras e consegue essa boa sequência de jogos, mas de bater nessa tecla sempre. Pode ser repetitivo, mas é necessário falar, porque para mim se normaliza muito a falta de respeito quando o que passa dos limites. Assim, uma coisa é a gente criticar que, olha, o Vitor Roque não está tendo encaixe por isso e por isso. Uma coisa é você analisar, ser crítico e jogando mal, é normal você falar. Se naturaliza essa coisa de chamar de jogador de bagre, não sei o que lá. Eu acho isso desrespeitoso e normalizado. Então acho muito legal que o Abel, mais do que defender o jogador dele, para trazer essa calma de um cara que se criou muita expectativa, também bater nesse aspecto, porque, como eu falei, é muito normalizado a falta de respeito de uma forma geral. E acho que a gente pode traçar um paralelo, ainda falando sobre Palmeiras e Fluminense, em relação aos jogadores que saíram, né? O Palmeiras perde o Estevão, que era um jogador importantíssimo, um jogador-chave ali do Palmeiras, sempre todo mundo procurando muito ele, porque ele tem aquele 1 contra 1 muito forte, além do Richard Rios, peça-chave do meio de campo, e parece, pelo menos nesses primeiros jogos, não sentir, pela força do elenco, Palmeiras vai buscar peças muito rapidamente, quando o jogador está saindo já tem outro chegando, ou que já chegou e está sendo preparado, não é pela força do jogo coletivo. Por outro lado, o Fluminense perde um jogador-chave, o Arias. E será que o Fluminense vai ter essa força que o Palmeiras tem para recuperar rápido essa perda?